Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, fiquei um tempinho sumida aqui do canal, mas é porque eu tava doente, agora já tô bem melhor e em condições de gravar. E como já estamos no fim de maio, vim trazer minhas leituras de maio pra vocês. Como foi um mês em que eu fiquei doente, um grande período dele, eu acabei lendo bastante, já que eu não tava, por exemplo, assistindo aula e fazendo muitas outras coisas. Gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tem graphic novel aqui pra indicar, tem conto, tem tudo. Se você gostar do vídeo, clica no like, se inscreve aqui no canal, manda pra alguém, pra pessoa também receber essas indicações de livros, conhecer um pouco sobre cada um. É isso, vamos lá pro vídeo. Segundo lido de maio foi um conto bem pequenininho, bem rapidinho, mas super fofo. É um conto nacional chamado Poeira Interestelar. O Kane era um menino completamente apaixonado por universo, por astronomia, então é um tópico bem citado nesse conto, de forma muito fofa. Nessa história, o Kane é um menino que tem uma mãe incompreensível, uma mãe mais problemática. Eles não têm condições financeiras muito boas e ele tem uma irmãzinha que basicamente é ele que cuida porque a mãe dele não liga pra nada. A Kendall é uma paixão antiga do Kane, que ele nunca teve coragem de contar. Então esse conto gira em torno disso, entre o romancezinho deles, em como as coisas aconteceram, quanto tempo demorou, enfim, é muito fofo. Quando eu li, eu tava realmente a fim de ler uma coisa bem leve, bem calma, que não me estressasse. E foi o conto perfeito, eu li bem rapidinho. Dei 4,5 para Poeira Interestelar e eu achei genial as referências que fizeram ao universo, à astronomia, porque é uma coisa que me encanta demais. Então, pra quem quer ler um clichê, uma coisa mais leve, eu recomendo super. O terceiro livro que eu li em maio foi Assim que Tudo Explodiu. O livro conta a história do Amir, que é um garoto gay iraniano que tinha muito medo de se assumir para os pais. Ele foi chantageado por um dos garotos da escola dele. Esse garoto disse que se o Amir não desse determinada quantidade de dinheiro pra ele, ele contaria pros pais dele que ele era gay. Ele, por muito medo de não ser aceito pelos pais, fugiu, ele foi pra Roma. A história vai sendo alternada entre passado e presente e eu achei muito interessante porque o passado vai chegando cada vez mais perto até que o passado e o presente finalmente se encontram, vira tudo presente. Acontece muita coisa, o presente se passa em um interrogatório, você tem que ler pra saber por quê. Eu gostei muito da história, gostei muito da escrita, foi uma experiência muito legal de ler, mas avisando que algumas partes pode sim ser gatilho para algumas pessoas, principalmente em relação à homofobia, o fato dos pais do Amir não aceitar ele e esse tipo de coisa. Dei 5 estrelas, não tenho nada que reclamar, foi demais. Gente, próximos livros eu tenho que até me preparar pra falar. Com Amor, Charlie foi o meu 4º livro lido de maio. Eu já panfletei esse livro em outro vídeo meu, já panfletei esse livro no Instagram e eu vou panfletá-lo sempre em todos os lugares que eu tiver oportunidade. Eu nem sei como dar uma sinopse ou um resumo disso, vocês precisam ler. É um livro de uma autora nacional. É uma duologia, então esse aqui foi escrito pela Charlie e esse pelo Keelan. É como se ela estivesse escrevendo uma carta pra ele, então ela narra e conta a história deles neste livro aqui. Gente, eu não tenho muito o que falar porque eu não quero dar spoiler, ok? Mas eu vou ler alguns quotes que provavelmente vão te fazer querer ler esse livro. Eu aprendi a amar a dor porque ela andava de mãos dadas com você. Você me fez acreditar que eu podia te consertar. Você realmente me fez pensar que meu amor é capaz de curar suas feridas. Mas acontece que, no final das contas, não foi. Meu Deus, eu não consigo ler isso sem chorar, que ódio! Se você quiser um livro pra chorar, leia Com Amor, Charlie. E leia Com Amor, Keelan, que também foi um dos meus lidos do mês. Depois de terminar Com Amor, Charlie, eu demorei uns dias pra ler Com Amor, Keelan, justamente porque esse livro aqui é o meu favorito e é o que mais me fez chorar. Não é a primeira vez que eu leio esse livro e todas as vezes eu tenho a mesma reação. O livro sempre tem o mesmo impacto sobre mim. Eu já havia lido ele várias vezes em e-book, esse livro é minha paixão, esses dois são minhas paixões. E aí a autora abriu a venda para físicos, então eu não podia perder essa oportunidade. Então, como eu disse, se você quiser algo para chorar, leia. Provavelmente vão ter pessoas que vão ler e não vão derramar uma gota dos olhos, mas eu acho que vai muito da experiência de cada um, do apego que você tem por cada personagem, esse tipo de coisa. A última coisa que eu queria era te deixar, mas eu sabia que você precisava ir. Você foi embora sem nem olhar para trás, enquanto eu não consigo me lembrar da última vez que fui capaz de olhar para frente. Meu propósito de vida é panfletar essas belezuras. Foram 5 estrelas para ambos. Como eu já disse, significam muito pra mim. Eu não consigo me ver dando uma nota menor que essa. Próximo livro que eu li foi um livro de poesia nacional também.
Gente, sério, Kindle Unlimited é tudo pra minha vida. Então eu li esse livro de poesia chamado Últimas Poesias, do Gabriel Rodrigues. Bom, eu também avalio os livros que eu leio pela minha experiência de leitura, pela forma como eu me senti ao ler. E eu acho que poesia é uma coisa muito pessoal e acho que você consegue se identificar muito mais quando você tá passando por determinadas situações que se encaixam com o que você está lendo. Não foi o meu caso na leitura desse livro, então eu dei 3 estrelas. Mas uma coisa que eu sempre falo é que não existe livro ruim. Talvez uma coisa que eu não gostei, que eu não me identifiquei, você possa gostar e você possa se identificar. Próximo livro que eu li, que foi uma graphic novel perfeita, foi Heartstopper. Justamente por ser uma graphic novel, um romance em quadrinhos, a leitura é super rápida. Então eu li 3 livros, são 4 no total. Eu já quero começar o próximo. Conta a história do Nick e do Charlie. Eles estudam em uma escola que só tem garotos, então quando o Charlie foi arrancado do armário praticamente, ele sofreu muito bullying, sofreu bastante coisa. Depois de um tempo ele acaba conhecendo o Nick, que na visão de todo mundo era um garoto hétero, mas enfim, eles começam a serem mais próximos, a serem amigos. É uma história muito legal, que trata de assuntos muito importantes e que tem bastante representatividade. Algumas partes pode sim ser gatilho para algumas pessoas, mas eu achei super interessante que a autora sempre deixa no iniciozinho da página quando vai haver gatilho. Enfim, eu li esses 3 livros pelo aplicativo Tapas, um aplicativo gratuito, e foi completamente gratuito para ler. Li em inglês lá e eu acredito que não tem a versão em português. Mas é muito fofo, os diálogos são lindos, os quadrinhos são perfeitos, o desenho é tudo lindo, gente, sério, muito fofinho. Próximo livro lido foi um livro chamado Heaven, da autora nacional Lali Oliver. Gente, eu li esse livro nos dias que eu tava bem doente mesmo. Eu queria realmente uma coisa pra me deixar de coração quentinho, pra me dar certo conforto, e esse livro foi perfeito pra isso. Gente do céu, eu percebi agora que esse mês eu só li romance. Mas eu tenho uma boa justificativa, eu tava doente, eu queria ler coisas mais assim, sei lá, coisas assim. Gente, eu não sei se eu posso contar muito de Heaven, porque tem uma coisa que acontece, por mais que seja no início, que de uma certa forma pode ser spoiler. Então eu tô com medo de falar isso e vocês considerarem spoiler. Mas é uma história muito fofa, por mais que tenha um determinado conflito ali entre a Grace e o Mason, ou Seth, porque, né? Eu fiquei um pouco confusa em relação ao tempo da história no início do livro, mas depois de um tempo eu já consegui me localizar e compreender o que estava acontecendo. E o resto da leitura, como eu disse, por mais que tivesse um conflito ali, uma coisa acontecendo, foi uma história que me deixou de coração quentinho e não tive nenhum tipo de sentimento negativo durante a leitura. Foi paz e amor, tudo lindo demais. Dei 4,5 estrelas, mas é isso. Inclusive, gente, sigam meu perfil no Scooby, eu sempre atualizo minhas leituras lá, vou colocando o que eu tô achando dos livros, que livros eu tô lendo. Então vocês podem ir acompanhando durante o mês por lá. Próximo, último e mais... não tenho nem palavras pra esse livro. É Nebulosos. É um livro nacional também. Eu tô viciada em livro nacional. Bom, gente, Nebulosos é um Enemies to Lovers e eu tenho muito pra falar desse livro aqui. O livro conta a história da Maxine, que é uma garota que teve seu irmão espancado. Logo no início do livro, isso é retratado. Todos os acontecimentos do livro foram basicamente originados desse acontecimento. O irmão dela foi espancado e ela acreditava que os nebulosos haviam feito isso. Nebulosos são chamadas as pessoas que fazem parte de uma fraternidade e eles são basicamente traficantes de droga. Ela desconfiou dele justamente porque na mochila do irmão dela haviam muitas drogas. Então foi meio que o primeiro lugar que ela foi buscar. O irmão dela sofreu traumatismo craniano, então tudo que a Maxine queria era vingança. Ela quis fazer tudo com as próprias mãos. Acontece que o chefe dos nebulosos era o Chase. E aí, como eu disse, é um Enemies to Lovers. Ela acreditava que o Chase era o responsável pelo espancamento do irmão dela. Então ela faria de tudo pra tornar a vida dele péssima. Bom, eu gostei do livro, foi o primeiro livro da Thay que eu li e eu gostei muito da escrita dela. Isso do livro eu fiquei um pouco confusa, até mais ou menos 10, 11% do livro. Eu sabia o que estava acontecendo, porque eu estava lendo o livro, mas as coisas não faziam tanto sentido pra mim. Porém, depois tudo começou a ficar mais claro e eu fui me envolvendo na história. Sobre a protagonista. Um dos motivos pelo qual eu li Nebulosos foi o fato de que algumas pessoas, ao divulgarem o livro, passaram uma imagem, tipo, incrível da Maxine e eu acho isso demais, uma protagonista forte. Porém, eu confesso que na maior parte do livro eu senti muita raiva dela, porque, assim, ela realmente tinha pensamentos muito bons, ela era uma pessoa muito determinada, uma pessoa forte, ela realmente lutava pra conquistar o que queria, uma pessoa muito independente, porém, contudo, entretanto, ela fazia muita merda.
A Maxine age muito por impulso, ela é muito esquentada, então muitas vezes ela tomava muitas decisões sem pensar, o que acabava prejudicando ela e muitas outras pessoas ao redor dela. Só que no final ela tratava como se ela não fosse a culpada e eu ficava muito brava com isso. Eu fiquei com tanta raiva dela em uma decisão que ela tomou em um momento do livro que eu literalmente comecei a chorar de raiva. Eu sentei bem ali no chão do meu quarto e comecei a chorar de ódio. Minha mãe ficou olhando, tipo, filha, você tá bem? Ela fez sim muitas coisas incríveis, mas acho que justamente por no início e em grande parte do livro ela fazer muita merda, eu criei um certo ranço dela. Então quando ela fez coisas bem legais, eu não vi todo aquele brilho. Na minha cabeça era só tipo, finalmente fez alguma coisa boa, né, amor? Sobre o casal, eles têm muita química. Gente, eles têm muita química. Gente, agora pro nosso protagonista, o Chase, aquele famoso bad boy, bad guy, mas que no fundo tem o coração mole, que faz tudo pelas outras pessoas e que tá ali pra ajudar e que por mais que cometa os erros dele, ele comandava pessoas pra traficar droga. E obviamente isso não é uma coisa boa. Inclusive nas notas da autora ela fala que isso não é romantizado no livro e na minha concepção realmente não foi romantizado porque ela foi bem realista ao mostrar as consequências dessa ação. Mas o Chase roubou meu coração. Chase Killand, entre na minha casa e pegue tudo que você quiser, pois tudo que é meu é seu. Te amo, vida. Gente, lembrando que é um personagem, ok? Dei 4 estrelas pro livro, foi um livro muito bom. É uma duologia, então tem uma continuação chamada Tempestuosos. Já quero muito ler. Lembrando, gente, é um livro mais de 18 e por mais que eu não tenha mais de 18, eu me arrisquei a ler. Contém muitos gatilhos, a autora também deixa o aviso de gatilho no início, então é sempre importante que vocês leiam pra que não haja algo no livro que possa incomodar ou fazer mal pra vocês. Acho que é isso, galera, tô cansada. Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui, sou muito grata. Muito obrigada de verdade pelos 1.600 inscritos, eu tô muito feliz. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me acompanhe nas minhas redes sociais, agora eu tenho o Instagram pra falar especificamente de livros. Obrigada por assistirem até aqui, muito amor, paz, luz e livros na vida de vocês. Beijo, até o próximo vídeo.